E É uma uma demanda discussão, muito grande. e uma discussão que pouco se faz também, quando eu fiz o voluntário em alguns santuários, fiz na Itália também, e aqui a gente pega essa mesma problemática, é que existe pouca literatura sobre reintrodução, recuperação e reintrodução desses animais na fauna, no Eu ambiente acho que aqui no natural. estado de São Paulo, eu sempre estou salientando o trabalho deles, não são um santuário vegano, são um CRAS oficial, mas Uhum. também são uma ONG, uma organização não governamental, que é a Mata Ciliar. Quem Sim. acompanha a minha página sabe o quanto eu falo do trabalho da Mata Ciliar, o quanto Uhum. eu amo o trabalho da Mata Ciliar e o quanto eu estou lá o tempo todo. Porque é um Sim. trabalho de reintrodução dos animais silvestres à natureza. É o maior do estado e E é é o melhor, muito na minha opinião. complicado esse processo. A galera não entende. A galera acha que você vai resgatar, você vai cuidar dele, em 2, 3 meses ele vai estar pronto, você vai botar na floresta e vai falar: voa, Não, bichinho, voa, vai, meu tigrão, volta para a natureza. não. Não é assim. É O super complexo. processo que você tem que fazer de recuperação, de reintrodução, fortalecimento muscular, avaliação se ele está conseguindo comer, deixar de comer, aonde você vai soltar esse animal para ele não gerar impacto com a população já existente, é Exato. muito complicado. E aí a gente vem nessa crescente não é crescente, aí a gente tem que escutar esse crescente discurso que os zoológicos eles produzem material, eles estudam, eles produzem materiais sobre a preservação dos animais. Isso é uma falácia tão gigantesca que a maioria desses estudos produzidos pelos próprios zoológicos é para como se manter essas espécies dentro do próprio zoológico. Não se aplica esses estudos na vida real, se você quer realmente, a maioria desses estudos não é aplicável aos animais que precisam voltar de vida Eu livre. acho que assim, eu vou te falar da minha experiência como bióloga aqui com zoológicos. Eu acho que a maioria dos zoológicos faz um trabalho incrível sendo CRAS, CETA e DEPAV. O que Uhum. nós temos que parar é a visitação pública. Assim como a Mata Ciliar, que não é um santuário vegano, é um CRAS, que também é uma ONG, uma associação, e faz um trabalho incrível de reabilitação e reintrodução dos animais da nossa fauna silvestre, os zoológicos que fazem um bom trabalho hoje, o que nós deveríamos encerrar urgentemente é a visitação pública. E recinto só tem que existir para Não animal que só não pode ser reabilitado da natureza. sem contar, Ponto. é aquilo que a gente sempre fala, nós temos que traçar, né, curto, médio e longo prazo, que às vezes quando a gente Sim. fala sobre fomentar o fim dos zoológicos, a galera acha que a gente vai abrir a porra do jalho e falar: acabou tudo, vai pro É. mundão, leão. Eu Não, não acho é que o zoológico ele não tem que ter o fim do zoológico, ele tem que ser ressignificado. Então assim. todo zoológico deveria ser um CRAS. Pronto. Sim, Todo aproveitar a zoológico mão tem que de ser um obra, CRAS. aproveitar funcionário, Exato. aproveitar a Eles têm estrutura, já está tudo excelentes lá. profissionais. Quando você tem Sim. excelentes profissionais trabalhando, você tem recintos para animais que não podem ser reabilitados à natureza, o que você faz? Os que são possíveis de serem reabilitados são reabilitados. E acabar com a visitação pública. Eu acho que o Acabar com zoológico ele a não tem que reprodução, ter. a reprodução desenfreada de Sim, espécies sim. que não estão em qualquer projeto de reintrodução, qualquer projeto de E crescimento isso tem que populacional em acabar. vida O livre. que a gente tem que fazer é ressignificar a função zoológico. Todo zoológico tem que ser um CRAS. Acabou. E ele não tem que ter visitação pública de espécie nenhuma. Ele não tem que ter reprodução e nem importação e exportação de espécies Meu para Deus, outros não. países. É o que a gente sempre fala, se o argumento da visitação é que para sensibilizar a pessoa da importância daquele animal, a gente já derruba o argumento da educação ambiental. Fala, Ó, cara, que tipo de CRAS é educação Centro de ambiental? Reabilitação. Estão me perguntando o que é CRAS aqui. CRAS Ah, é é? Centro de Reabilitação Centro de de Animais Reabilitação de Animais Silvestres. Silvestres. É. É Onde o que a está? Mata Acabei de Ciliar ver. faz, que é um É. trabalho incrível, fantástico. É isso que todo zoológico deveria ser. Sim, Isso, que sim, é o que a sim. Mata Ciliar é. Mais nada além disso. Mais nada. A gente tem Até exemplo. mesmo o CETAS, né, que é um centro de triagem, CETA, né, que o sim, CETAS sim, ele o é um pouco centro de mais triagem. problemático, né, por conta da demanda. Mas, enfim, o que a gente fala é, nós temos sim que parar com essa criação, essa reprodução indiscriminada dentro do zoológico, esse escambo, você tem uma fêmea de um macho, você me dá um É burucutu, eu te dou um absurdo, borocotó, sabe? doentio, é doentio. E se a gente tem aí ONGs como a sua, nós temos santuários que estão bufando não consegue atender a quantidade de demanda animal, e ao mesmo tempo nós temos aí profissional, estrutura, mão de obra, tudo dentro desses zoológicos, por que não transformar Usar essa esses zoológicos estrutura. para realmente fazer Agora, projetos? o que é absurdo é a Mata Ciliar ficar recebendo, sem ter condições, 1.000, 2.000 animais de uma vez vítimas do tráfico, e o zoológico tá A gente não colaborando com pode o quê? receber.
A Exatamente. gente não pode receber. Aí é que tá. Todo zoológico tinha que ser um CRAS, tinha que estar dividindo esse peso, tinha que estar reabilitando animais da natureza, não preocupado em trocar espécie para reproduzir, exportar, importar espécie, visitação pública. A gente sabe que visitação pública não mantém zoológico há muito tempo, sabe? A gente tem possibilidade de fazer processo educativo com zoológicos virtuais, de fazer coisas tão incríveis. A gente não precisa confinar animais para visitação. A gente só precisa de recinto se esses animais realmente não têm como voltar à natureza. Exatamente. E a gente precisa ficar muito esperto com isso, porque esse sistema, né, os defensores assírios, esse sistema de encárcere de animais, eles estão nessa tentativa de tirar esse peso do zoológico. Não é mais zoológico, é parque zoológico. Eles estão tentando ali, né, daquela lambuscada, mas o fim é o mesmo. Se a gente não fazer um projeto paralelo de recuperação das áreas naturais de ocorrência dos animais, parar, não tem por que ficar reproduzindo, gente. Mas vai soltar onde? Vai soltar onde? Não tem o que soltar, vai reproduzir para aprender. Se a gente não fazer projetos paralelos, tanto na área de ocorrência natural dos animais, quanto, né, nessa revitalização desse ideal de que a gente acha que tem que prender animal para preservar, nós vamos continuar com santuários e ONGs bufando de animais, recebendo bicho pra caralho, polícia, o cacete A4, enquanto os zoológicos eles recebem, aqui eu não estou falando que eles não recebem, mas eles são muito mais passíveis de falar, não, eu não posso. Diferente de uma ONG, diferente da mata ciliar, por exemplo, passa a ser uma responsabilidade que, na verdade, não é da ONG e não é do santuário. E é por isso que a gente tem que ressignificar, reeducar as pessoas em relação à função zoológica, em relação à função santuário. Tudo isso tem que ser ressignificado, porque está muito confuso, muito embaralhado na cabeça das pessoas, sabe? Aqui nós temos alguns santuários justificam a visitação como forma de conscientização. Vocês não acham válido? Então, a problemática da visitação em santuário, deixa eu ver, Mari Rocha. O problema é, a gente está querendo discutir essa questão de visitação, que já é algo muito questionável para um santuário, muito, mas a gente está querendo discutir isso enquanto no entendimento nosso, né, do debate, a profundidade do debate sobre isso no Brasil, por exemplo, ainda está cavocando em tentar diferenciar o que é um zoológico de um santuário. Então, eu acho que esse debate de visitação em santuários, ele poderia acontecer numa terceira fase. Primeiro a gente precisa separar o que é santuário, o que é zoológico, a gente precisa entender o que é cada um, as suas responsabilidades, o que cada um tem como objetivo, e aí depois, quando a gente conseguir condensar isso, aprofundar esse debate para a própria sociedade, a gente pensar numa possibilidade de uma visitação, sei lá, num santuário, num piquenique, não sei, num evento esporádico, mas eu acho que esse não seria o momento ainda. A gente precisa realmente definir essas caixinhas, porque é o que está acontecendo. A galera coloca visitação como visitação e ponto, seja no santuário, seja no zoológico, e se a gente olhar sem filtro no olho, é a mesma coisa, né? Porque a gente ainda não tem essa profundidade de conseguir diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que eu sou contra a visitação. Eu não gosto. De qualquer espécie. Acho que é um estresse absurdo para os animais. Mas tem animal que gosta, né? Como que a pessoa sabe exatamente que ele está gostando? Às vezes o animal, ele sofreu tantos traumas que cada um reverbera de um jeito esse trauma, né? Tem uns que, através da agressividade, tem outros com uma passividade excessiva. E às vezes esse animal, com essa passividade excessiva, ele está num momento de estresse profundo, mas ele foi educado a ser extremamente passivo o tempo todo. Às vezes agredido, ferido para que ele fosse passivo o tempo todo. Então, mas eu vou lá no santuário X, a gente dança com ele, a gente fica abraçado, eu deito em cima dele. Mas qual foi o histórico para que esse animal tenha essa passividade com tantas pessoas? Então, isso não gera nenhum estresse nele. Eu não gostaria de estar na posição dele. Então, assim, é muito difícil você ter isso, principalmente em relação a animais de grande porte. Eles não gostam. Eu conheci um santuário na Costa Rica que tinha um programa de visitação muito, muito interessante. Muito interessante. Eles faziam, tipo, era como se fosse um evento, você tinha uma distância gigantesca entre os animais, tal, fazia uma vez por mês, era quase como
pegar aquela lei que fala que você tem que fazer conscientização ambiental, eles meio que remodelaram isso para fazer essa visitação. Eles nem chamavam de visitação, eles chamavam de... Era algo, numa tradução livre, era algo como uma espiada. Então você ia visitar o santuário, conhecer a estrutura do santuário física, os funcionários, ia assistir um vídeo contando a história dos animais e tal, e aí você fazia um passeio num caminho totalmente aleatório, que eles têm uma mata que era em torno desse zoológico, desse santuário na Costa Rica, e você conseguia ver os recintos dos animais e tal, mas era muito mais uma vivência do trabalho que é um santuário do que ir lá para tirar a foto com o bicho. Porém, essa é uma questão que precisa ser muito aprofundada. Não adianta falar que vamos fazer visitação como forma de conscientização, que nós vamos cair em zoológico e é complicado. A Mata Ciliar não é santuário, mas eles fazem um programa de visitação muito semelhante ao que você citou aí. Tem visitação escolar, onde as crianças vão para a área de plantio, para ver as mudas brasileiras, etc. É uma área totalmente isolada dos animais. Então, a Mata Ciliar faz visitação escolar, por exemplo, e as crianças, etc., os adolescentes vão para uma área isolada, vão ter aulas com os biólogos. Entendeu? Como o espaço é muito grande, isso não tem correlação com animais. Isso é bastante produtivo, porque é um processo realmente educativo, que eles estão falando da fauna local, da flora local, então educando, mas sem contato com os animais. E o uso da tecnologia ajuda muito, né? Vídeos, fotos, sim, né? E eles mostram de longe, muito de longe, no meio, assim, pela estrada, onde ficam os recintos de reabilitação. Só para que as pessoas tenham ideia de localização, mas sem contato nenhum com animais. Isso é muito interessante mesmo. Mas eu acho que é muito cedo para fazer esse debate. Não dá. Nós precisamos aprofundar muita coisa antes de falar. Porque eu garanto, quando a gente fala visitação, é munir o pessoal do zoológico para falar, tá vendo? Vocês também têm, blá, 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 blá. É o que o pessoal do Vedas aqui acabou de falar, né? Você abre espaço para o entretenimento. Eu sou muito dessa ainda. Eu estava falando com o Dani. Sabe o Dani? O Daniel? É sério, um dos meus melhores amigos. Porra, eu amo ele. Amo ele. Amo muito. A gente ama ele de paixão, sabe? É uma pessoa muito especial eu convivi muito tempo com ele, aprendi muito, a gente viu muita coisa junto. Pra quem não sabe, a gente está falando do biólogo do Santuário dos Elefantes. Dos elefantes. Cara, o Daniel é uma pessoa muito especial, muito especial. E eu fico, né? Eu tava conversando quando a gente fez uma live com ele, eu me posiciono assim, olha, visitação, não. É lógico que isso vai precisar ser discutido, mas eu tenho que falar, não, a gente precisa ver isso, como vai funcionar tal, porque nós estamos ainda arranhando esse debate. Eu acho que, é aquilo que eu falei, é para uma fase mais para frente. Não há maturidade para isso. Não, exatamente. Porque elas têm que primeiro encarar esses seres como indivíduos para depois a gente falar sobre isso. Porque enquanto a gente não desconstruir essa narrativa que os santuários são lugares que os animais vivem felizes, prontos para serem amados, abraçados e curtidos, a gente não pode falar em visitação, né? Não, a gente não pode. Enquanto as pessoas acharem que o legal é isso, é ir num santuário para deitar em cima do boi e tirar 500 selfies, a gente vai cair nessa mesma questão sempre. A gente não vai conseguir desenvolver nada. Exatamente. E falta essa profundidade. E isso eu me incluo, a gente se inclui em tudo. Eu acho que a gente precisa fazer essa autocrítica, né? Tem um ativista aqui no Reino Unido, eu fazendo uma oficina com ele antes dessa pandemia, ele falou uma frase que me marcou muito, eu guardo muito para mim. Ele falou algo nesse sentido, assim, que a profundidade das reflexão sobre o veganismo abolicionista, ela vai depender do discurso dos ativistas em destaque. Então, assim, não que a gente tenha destaque, mas enquanto os ativistas continuarem falando que fechem zoológicos e vão para o santuário, nós vamos continuar nessa superficialidade de que essa solução é simples, é só fechar todos os zoológicos e mandar todos os animais para santuários que está tudo resolvido. Para santuários que estão falidos, que não têm estrutura, que não têm condição, né? Exatamente. E ninguém fala sobre ressignificar, reapropriar palavras zoológicas. E reconhecer que nós vamos precisar dos zoológicos para fazer essa transição de modelo. Não adianta. Lógico que a gente não é favorável ao zoológico de forma alguma, mas os animais já estão lá. Nós precisamos que esses animais sejam, né, assistidos nessa transição de uma forma respeitosa. Não adianta, sei lá, fechar, gritar, falar, fechou, acabou, tá aí agora. Fera, o que nós vamos fazer com os animais? Faz o que com todos os animais? Vai fazer o quê? A gente enfrentou uma luta grande com o zoológico do Tabuão, anos atrás,
que inclusive eu e outros ativistas ficamos em greve de fome, foi um mês quase de luta, para conseguir tirar a leoa Elga, que foi para a mata ciliar, né? Que nós conseguimos que ela fosse para a mata ciliar, entre muitos outros animais. Mas tudo muito bem planejado antes para onde seriam realojados esses animais. Porque nada é simples. Olha a quantidade de zoológicos que nós temos no Brasil hoje, gente. Se vocês acham que no estalar de dedos vai ter santuário para tudo isso... Construção de recinto, sabe? Manutenção. Ixi, é muita infelizmente, coisa. as pessoas me mandam mensagem para receber mais um porco, mas não tem ideia do custo da construção de recinto de um porco. O quanto o porco tem um poder de destruição em massa. As pessoas Pra não têm ideia da caramba, força bicho cava que desse tá animal. na China. Se você não enterrar a cerca 10 metros de profundidade, Exato. ele acha um poço artesiano. Exato. E a força de um porco de 250, 300 quilos, ele te leva embora. Então, assim, as pessoas não têm ideia do poder de destruição de um animal desse. Ah, é fofinho quando tá comigo? É, porque eu cuido há anos. Mas a hora que ele tacou o capiroto e falar agora ninguém me segura, agora ninguém me segura. Em alguns dias, uma das nossas porcas destruiu todo o recinto dela. Deu a louca nela porque um dos tratadores foi embora. Ele mudou de cidade e daí ele foi trabalhar em outro lugar. Não podia mais trabalhar com a gente porque se tornava inviável vir para cá. Porque nós moramos longe, né? E ela ficou com raiva porque ela gostava dele. Caramba, quem segura? Ela destruiu todo o recinto dela, tirou todo o portão, destruiu tudo e levou tudo no peito. Ela pesa 250 quilos. E aí, o que você faz? Quem segura? E para laçar essa porca de novo, para conseguir colocar no recinto de novo, e para colocar portão de novo, e para poder o pedreiro vir e ter que furar tudo de novo, refazer todo o recinto dela de novo. As pessoas não têm ideia do trabalho que é. Tem dia que é 5 da manhã que a gente não dormiu ainda. E eu tô sonhando para ter uma horinha de sono e não consigo. Não é fácil, não. A galera acha que, a Bia, um ser iluminado que vive no santuário cercado. Sabe aqueles folhetinhos aqueles folhetinhos religiosos que você senta no lado com os leões na cara? Ai, que legal! E vocês aí têm programa de voluntariado ou vocês não têm programa de voluntariado? Olha, agora por conta da pandemia não, mas a gente até tinha, só que é complicado, porque o pessoal começa com uma ideia, com aquela ideia poética. E daí quando eles veem que é lama, é peso, é sujeira, lama, comer, cocô e comida. E tem que vir no mínimo uma vez por semana, senão os animais não te reconhecem. Daí a pessoa já começa a se desgastar e cansar porque vê que é pesado. E quando é pesado, todo mundo acaba desistindo. Existe um filtro muito grande. Quando a gente fez na Itália, tem esse filtro. Tem que fazer pergunta, resposta, tem que fazer entrevista, tem que ver, porque é um comprometimento, é o que você falou. Muito grande. No santuário não existe essa de, isso aqui eu faço depois. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer agora, ninguém vai fazer. Então, o comprometimento que você vai ter, esse vínculo que você vai ter, essa rotina que você vai ter que ter para que os animais aceitem o seu manejo, é algo que muito difícil. Carece de um comprometimento muito grande. Não, eu rezo aqui para nunca ficar doente. Não posso me dar o luxo de pegar uma gripe, de não levantar da cama. Hoje eu estou com dor de cabeça, estou com cólica, não vou levantar. Eu não posso ter esse direito aqui, não posso. Então, assim, é rezar para não ficar doente, porque tem animais que só são tratados por mim. Da mesma forma que tem animais que só aceitam a minha mãe. O que você vai fazer? Você tem que... Você não pode se dar o luxo de adoecer, você entendeu? Porque a rotina é pesada e é uma rotina exigente, assim, te exaure fisicamente, psicologicamente, né? Com muito amor, lógico, mas é uma rotina muito pesada. Sim. E você tem que estar preparada psicologicamente, tanto para partidas, tanto para resgates. Isso eu nunca tô. As pessoas sempre falam, mas você tá há muitos anos, você não sofre mais. Você consegue fazer. Não, imagina, enlouqueço, choro que nem uma louca, não adianta. Falar que você vai conseguir lidar com a morte de um dos animais. Imagina, fiquei 3 dias sem comer porque a égua morreu, não conseguia comer. Não adianta. Todo mundo fala, mas são tantos. Não conseguia comer. Olhava a comida, se passava mal. Mas não é o ponto de você querer desistir do seu trabalho. Né? Você precisa ter uma base estrutural de falar, olha, é foda, mas eu tenho que fazer. Porque se eu não fazer, ninguém vai fazer. Mas mexe muito com o psicológico. Eu já, assim, você adoece. Não tem jeito. Você adoece. Física e psicologicamente. Com as perdas, com resgates que você vê, assim, que são tenebrosos. Eu já passei por N situações de resgate que você não tem ideia. Então,
você vê a maldade humana, principalmente em relação a animais de grande porte, da forma mais intrínseca. Então, quando você vê tanta maldade e que as pessoas muitas vezes não vão ser punidas por conta disso, você vai se deteriorando, você vai adoecendo. Ah, eu achava que você era um ser de luz, de Buda, que falava, não, estou bem. Não. A gente perde a paciência, muitas vezes eu não gosto nem de filmar resgate, eu não filmo. Geralmente, eu tiro uma foto ali quando tá o animal e depois quando já tá internado. Porque às vezes a situação é tão tensa, às vezes é uma situação tão desgastante que se você for filmar, é loucura, não dá. Você perde a cabeça, você vai se desgastando. Aqui, principalmente, que os animais são muito objetificados por conta de carroça, por conta de romaria. A jegue mesmo, é uma situação deplorável. Olha só, a gente está com um animal há quase 4 meses internado que não urina. Por que não urina? Porque ela nem andava quando a gente pegou, porque o cara colocou uma mudança nas costas dela. Puta que... Uma mudança inteira. Ele foi fazer a mudança de um lugar para outro e colocou toda a mudança nas costas da jegue. Então ela cedeu. Na hora que ela cedeu, ela não conseguia levantar mais. Aí pedem paciência pra gente. Aproveitando que vocês estão vendo essa live, se puderem ajudar também, entrem lá no perfil da ONG Bendita Adoção, veja como vocês podem ajudar, porque, porra, vocês estão vendo que ela é louca, hein, gente? Se vocês não ajudarem, ela vai pirar, Tom Paula? Não, brincadeira. Louca sempre fui. Para viver essa vida, que esse contexto, não é muito, sanidade você não pode tem. Ser muito normal, não, né? Não, de jeito nenhum. Querida, nós temos aqui, falta um, deixa eu ver aqui quanto falta. Aqui eu tenho um cronômetro para não derrubar a live e a gente sair e acabar. 3 minutos ainda, 3 minutos. Olha, caramba, passou muito rápido. Muito rápido. A sua internet foi uma maravilha. Olha, só caiu uma vez. Então, caramba, foi lindo demais. Eu quero agradecer demais esse bate-papo. Eu queria muito fazer mais com você, então vamos nos organizando, que eu quero assim, manter uma frequência para conversar com essas pessoas que eu acompanho, que eu tenho admiração, que eu sei que a gente pode somar, porque essa parte nós precisamos nos organizar é algo que realmente eu quero muito colocar mais em foco aí nesse ano que vem, para que a gente possa entender as inúmeras vertentes que o veganismo abolicionista se depara. Sim. E a gente reconhecer que, olha, fulano, ciclano, beltrano tem um lugar de fala melhor, sabe falar melhor sobre isso, aí eu falo melhor sobre aquilo, vamos unir isso daí para que a gente fomente mais esse debate e aprofunde um pouco mais, né, essa discussão. Sim, com certeza. E é isso, quero agradecer a todo mundo que... Obrigada, Matheus, obrigada a todo mundo que participou, obrigada à internet por ter permitido que eu caísse só uma vez. Nem machucou, nem machucou. Nem machucou. E é isso, gente. Quem puder colabora com o nosso trabalho, a gente está aqui, a ONG Vegana Abolicionista, somos eu e minha mãe, nesse mundo louco aí contra o sistema, contra essa loucura toda selvagem de exploração animal direta e indireta. E é isso. A gente está na luta. Olha, eu sei que tem muita gente entrando agora, mas o Seba, um beijo. Minha mãe entrou. Oi, mãe. Tudo bem? Minha mãe tá aqui. Oi, mãe do Matheus. Ela conseguiu ver só o finalzinho. Minha mãe deve estar trabalhando, tadinha. Jaque, obrigado. Queijo Plantas, obrigado. Brunão, obrigado. Patrícia, gente, obrigado. E olha, amanhã nós vamos fazer uma live com a Xuxa. Você viu essa, Bia? Eu vi, ela segue a minha ONG também, muita gente boa. Então, vamos falar com ela, falar um pouquinho principalmente dessa temática de, né, olha, como a gente precisa olhar para além do prato, olhar essa cadeia de produção, sim, produtos, vamos tentar falar um pouco sobre isso. E há uns 5 minutos antes da gente começar... Eu acho que o mais importante é desconstruir um pouquinho a ideia do veganismo estratégico, né? Sim. Cooptar, né? Sem as celebridades, os artistas, né? A gente tem que desconstruir esse processo. Com certeza. Que horas? Vai ser às 4 horas aí do Brasil, Val. E há uns 5 minutos antes de eu começar essa live, eu tive uma confirmação que a gente vai conseguir ter ali um intérprete de Libras nessa live. Então vai ter essa live com uma terceira janelinha com alguém fazendo o intérprete de Libras, né? Vai ser uma experiência bem bacana. Então, um beijo no coração de todos vocês. Bia, novamente Obrigada. Beijo. Muito obrigado. No que a gente puder somar, por favor, conte com a gente sempre, tá bom? É nóis. É nóis. Beijo, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau.